Muitos brasileiros que escolhem viver no exterior se mudam para um país, mas com o tempo acabam recomeçando em outro. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de uma família que decidiu sair de uma vida estável do Brasil para arriscar no primeiro intercâmbio no Canadá e depois na Irlanda. Pai, mãe, filho e até o cachorro. A gente vai ver os desafios, o estilo de vida e, no fim, entender se realmente valeu a pena trazer toda a família para fora do país. Bora? Bem-vindo! Bem-vindo, Boulder! A gente tinha uma vida já estável no Brasil, mas a gente queria viver uma experiência diferente. Aprimorar o nosso inglês, aprimorar nossos horizontes também culturais. Faz o tour pra gente aqui, pessoal. É um bairro super tranquilo, com muito verde e tem muita coisa sendo construída aqui ainda. É um bairro em expansão. Vancouver é muito contrastante com a cultura brasileira. A agitação de Dublin traz esse sentimento familiar do Brasil. Tem sido uma experiência incrível, assim, é indescritível. Antes da gente começar, por que vocês decidiram sair do Brasil da primeira vez? Eu acho que a gente tinha uma vida já estável no Brasil, diferente, acho que bastante gente que decide se mudar, mas a gente queria viver uma experiência diferente. E isso começou com uma amiga nossa, na verdade, né? Exato. Quando ela tirou a cidadania italiana dela, né? E aí ela se mudou para Londres. Aí a gente falou, nossa, como é possível, né, morar fora? Porque até então a gente nunca pensou em morar fora em momento nenhum. E a partir daquele momento, aí até a Aline questionou, falou assim, meu, a família toda sua vem da Itália. Você nunca viu isso, né? Aí a gente começou a correr atrás. Isso lá em 2016, 2017, começamos a fazer esse processo, né? E aí a gente começou a ver os países. Nossa primeira intenção era ir para Londres também. O Reino Unido acabou saindo da União Europeia, né? E aí a gente queria ainda estar tendo essa experiência, essa vivência de morar num país de língua inglesa. Porque assim, querendo ou não, o que a gente aprende na escola, né, não é a vivência do dia a dia. Então a gente queria, num primeiro momento, aprimorar o nosso inglês, aprimorar nossos horizontes também culturais, né? E acho que com a evolução na carreira, o inglês ele foi ficando mais presente na minha vida profissional, principalmente. E esse plano foi ficando de lado pela demora do processo. A gente fez o processo todo judicial do Brasil, Sim. Então não tem outro jeito a não ser esperar. O que vocês trabalhavam no Brasil? Eu sou psicóloga e sou profissional de RH. Então, há mais de 15 anos eu trabalho em diferentes segmentos, empresas, como profissional de RH. Eu sou comprador, passei 15 anos no Brasil comprando autopeças no setor automotivo. Na verdade, eu comecei comprando carro. Na Citroën do Brasil, a gente comprava carros e revendia para as lojas, né? E depois eu entrei para o ramo de autopeças, né? Que é um ramo enorme no Brasil, mas ao mesmo tempo é bem fechado. Então eu trabalhei nas maiores distribuidoras que tinha no Brasil, né? Então a gente acabou que estava num momento um pouco mais estável de vida, mas a gente ainda tinha essa vontade de viver um intercâmbio em família. Um intercâmbio em família. Sim. E como é que foi, então, realmente o processo e como é que foi escolher o Canadá? Bom, no meio do caminho da espera da documentação do Daniel, acabou que por causa da minha empresa, eu ganhei um assignment da minha empresa e fui passar as minhas férias no Canadá para fazer um intercâmbio em inglês. Fiquei apaixonada, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, foi a primeira vez, foi em 2022. Passei o mês de junho lá, já é um tempo bem ameno, o clima estava ótimo e Vancouver é um lugar que as pessoas vão passar férias. Então é um lugar muito diferente de São Paulo, muito contato com a natureza, é outro tipo de lazer, de estilo de vida mesmo. E eu voltei encantada, né? E aí a gente sentou para conversar e decidiu mudar os planos. Porque até então a gente já tinha recebido a decisão judicial da cidadania. Já tinha recebido a certidão, tudo, né? As certidões da Itália. Mas não tinha previsão de quando ia conseguir tirar o passaporte. Exato. E aí a gente viu como era o processo como estudante. Também foi uma época pós-pandemia. Acho que estava todo mundo meio estressado com tudo aquilo, né? Acabou que em 2022 também meu pai faleceu. E a gente sentou e conversou e achou que era o momento certo para em família a gente ter um tempo mais ameno, né? A gente sempre trabalhou, estudou muito, morava em São Paulo, era 10, 12 horas, muito trânsito. A gente achou que seria muito bem-vindo para o nosso momento familiar. E aí vocês então fizeram um intercâmbio, não foi uma imigração completa para o Canadá?
Exato. A gente sentou para conversar isso, né? Acho que muita gente já sai com esse sonho de migrar, de morar fora do país. A gente conheceu alguns brasileiros lá, inclusive, muitos outros imigrantes também, mas não era o nosso grande sonho, nunca foi. E a gente foi com esse plano de 5 anos, então eu fui como estudante de college, fui fazer uma pós-graduação na minha área, em RH, e o Daniel foi como partner, ele tinha o full-time visa para poder trabalhar. Então o Canadá, quando você vai para fazer uma pós-graduação, o parceiro pode trabalhar. Hoje mudou. Na época podia. Quando a gente estava lá ainda no primeiro ano, esse processo mudou. Acho que foi assim uma mudança global, né, em todos os lugares. Meu irmão acabou indo para a Austrália na mesma época. E a gente conseguiu ver essa onda mudando em todos os lugares. Aumento de comprovação de renda, mudança de curso, mudança de visa, né, de demanda de trabalho. Então, esse processo foi mudando e foi um dos motivos também que fez a gente repensar em ficar por lá, em completar o plano de 5 anos. Então, como é que foi esse início lá? Vocês estavam gostando dessa fase de sair da vida estressante lá de São Paulo para Vancouver? Foi uma experiência muito legal. Realmente o estilo de vida é muito diferente, né? E a gente conversou se isso seria possível viver em São Paulo. A gente tem o mesmo tipo de lazer, acesso. E eu acho que é muito difícil, né? A demanda é outra, a cobrança é outra. As pessoas esperam que você seja de outro jeito, haja de outro jeito, com muita pressa, com muito compromisso, trabalho, né? Então, acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Foi muito interessante ver como é possível, no mesmo mundo, as pessoas viverem tão diferentes. E eu cheguei com visto de trabalho, então já estava com a missão de procurar emprego. Então, assim, passou uma semana que a gente já se estabilizou, já começou a organizar as coisas, eu já saí para procurar emprego. E foi assim, imprimi currículo e levando assim para os lugares. E comecei a trabalhar num restaurante, né? Num restaurante italiano lá. E eu trabalhei 3 meses lá. Foi assim, uma mudança muito grande, né? Porque assim, é um serviço pesado, porque você entra na cozinha, você entra para fazer de tudo ali, né? Entra para lavar prato, para tirar lixo. E você saiu do mercado corporativo para trabalhar num restaurante. Exatamente. Foi um choque, porque era uma salada cultural ali muito grande. O chefe era paquistanês, o sous-chefe era italiano. Então assim, e quando você chega cru assim, por mais que você saia dos cursinhos do Brasil, vem pra cá ou pro Canadá, enfim, com o seu advanced, quando você chega, você percebe que você tá no rudimentar praticamente, né? Você tá aprendendo a falar, na verdade, a se comunicar, porque a Aline falou, a gente nunca saiu do Brasil, a gente sempre ficou dentro do Brasil, mas a gente sempre estudou, né? Sempre tava estudando inglês, e quando a gente chega e começa a ouvir outra pessoa falando do dia a dia dela, assim, falando de coisas de trabalho, é totalmente diferente. Então, assim, foi um choque muito grande nesse sentido, mas também foi uma coisa bacana, porque assim, era um tipo de trabalho que você chegava, fazia o seu trampo pesado, mas ia embora, acabou. Você esqueceu o trabalho. Você não tem que, putz, aquele e-mail que eu mandei, que eu tinha que ter mandado, tinha um relatório para fazer. É diferente. Sim. Só que chega uma hora que assim, a gente não é mais novo, né? Então, assim, teve até um caso assim que para mim foi o ápice, assim. Eu era o responsável por tirar o lixo, porque sobrava para mim lá, né? Tava tirando os lixos, né? Você ficava lá fora no frio, né? Lá fora na parte de trás. Aí quando eu tava jogando o último saco Story, caiu tudo aquele negócio em mim. Eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Só que nesse meio tempo, eu também tava aplicando para vagas. Entrava no LinkedIn, comecei a entender como é que funcionava, né, processo seletivo no Canadá. Passou uma semana desse dia que eu falei assim, gente, eu não acredito, o que eu tô fazendo aqui? Eu comecei a me questionar, falei, eu trabalhava, né, dentro do escritório, eu tô aqui tomando comida na cabeça, fica dentro, às vezes eu ficava dentro do freezer, né, tirando sorvete ali, é um negócio pesado, né, querendo ou não. E aí, graças a Deus ali, fui chamado para uma empresa, para comprador, e comecei a trabalhar ali. E ali foi onde deu a virada de chave para mim ali. Que aí também comecei a ter contato, né, com outro tipo de ambiente né, de trabalho, né, também com pessoas diversas, né, de diversas localidades assim. Foi onde começou a abrir portas pra gente ali no Canadá. E aí, vocês ficaram quanto tempo lá no Canadá? O plano era ficar 5 anos. Então, eu fechei uma pós-graduação de 2 anos em RH. O primeiro ano era business, o segundo ano era RH. E aí, eu poderia renovar o meu visto para ficar mais 3 anos trabalhando. No fim, com essas mudanças que aconteceram, processo de imigração, o Daniel acabou recebendo, né, a documentação, conseguiu tirar o passaporte, ele e o Miguel. O Miguel, nosso filho, não estava muito feliz na escola. A gente sentou para conversar e decidir se a gente ia dar continuidade ou não.
E aí eu acabei mudando de curso, eu fui para o curso de 1 ano, então eu consegui naquele semestre encerrar, né, terminar, concluir minha pós-graduação, e aí a gente acabou fechando um ciclo de 2 anos lá. Nessa mudança, quem é que foi efetivamente? Fomos eu, Daniel, nosso filho Miguel, que na época tinha 12 anos, e nosso cachorro, que tinha 3 anos. Tinha 3 anos, né? Eu quero conversar com o Miguel também para saber como é que foi essa mudança. Legal. Legal. E você, Miguel, como é que foi aí, primeiro sair do Brasil e morar no Canadá, você lembra? Faz um tempinho, mas sim, eu lembro. Foi uma experiência, assim, interessante, porque na época também eu me mudava já muito, não de país, claro, né, mas de escola, a gente se mudava muito de cidade, então assim, era complicado também, porque eu nunca, tipo, fiz uma relação, assim, estável, entre aspas, nunca fiz uns amigões no mesmo lugar, grupo. Então, assim, quando eu me mudei pro Canadá, assim, eu falei, pô, não é possível que a gente ia se mudar tão rápido. Então, eu fiquei um pouco mais feliz também com a situação. E acho que eu me adaptei bem também. Os primeiros dias de escola foram um pouco difíceis, porque é um lugar novo, é uma língua nova. Por mais que eu fazia Duolingo, aula de inglês todo dia quase, não é a mesma coisa. Você vai usar o que você aprendeu na escola, com certeza, só que você não aprende o que você vai falar no dia a dia. Então, assim, você fica meio tenso, mas foi uma adaptação boa até, eu diria. O seu filho tinha 12 anos. 12 anos. Como é que foi para ele começar a estudar no Canadá? Isso foi muito interessante porque a gente já assistia você, já consumia conteúdo, né, na internet para entender um pouco desse processo de imigração. Então acho que uma das coisas assim que a gente fica feliz de ter feito é ter pesquisado bastante. Quando a gente chegou lá também tem uma crise imobiliária, sim, os aluguéis são muito altos. Mas lá tem um negócio de pequenos empresários que intermediam entre a locação e você, né, o imigrante, aonde você está, o seu país. Então tem brasileiros que fazem isso, indianos, tem, enfim, todas as nacionalidades. Então a gente conseguiu fazer a locação do apartamento ainda no Brasil, por esse intermédio, e a gente também conseguiu então saber qual era o bairro que a gente ia morar e as possíveis escolas que o Miguel estudaria. Quando a gente chegou, a gente já sabia a documentação, qual era a escola, a gente só foi lá, entregou e fez a matrícula. Foi muito fácil, né? Porque do Brasil a gente já entrou em contato também perguntando, né, o que precisaria, né? A gente foi resolver as coisas que a gente já tinha planejado que tinha que fazer. Então já chegou tudo certinho. Tudo certo. Tudo certo. Isso aí foi bom. Diferente aqui, eu acho que da Irlanda, mas a gente vai comentar. A questão de amizades, você se sentiu acolhido na escola? Como é que foi isso? No Canadá, uma coisa que eu percebi bastante também é que o pessoal é muito, entre aspas, amigável. Eles são muito gentis, são muito de boa, entre aspas, assim. Só que não tem um calor, assim, sabe? Eles só são gentis. E sim, é isso. Então, mas eu tive amizade, fiz um grupinho ali, entre aspas, conversei com o pessoal. Tenho amigos até hoje aqui ainda do Canadá que eu converso todo dia, quase. Então, foi até de boa, eu diria. E os professores conseguiram acolher você, fazer você se sentir mais à vontade? Conseguiram. Foi a primeira vez que eu tive uma conexão tão boa com o professor, inclusive. No Canadá, eu fiquei em choque, assim, que os professores, assim, sofriam na mão dos alunos. Eu ficava com dó, assim, eu ficava do lado do professor. Já me sentia mal de fazer isso. E aí, então, como é que foi? Depois que você já estava se acostumando, fazer uma nova mudança, sair do Canadá para a Irlanda? Eu acho que foi uma mudança boa, porque assim, na época... Quando eu cheguei no Canadá, eu cheguei na 8ª série. Quando você tá lá nesse tempo, você tem mais escolas, tem mais opções na região. Então não é uma escola tão grande, só que ainda assim era grande. Tinha, tipo, acho que 800 alunos. Só que quando você passa pro 9º ano, pra high school, só tem uma na região inteira. Então assim, era 2.000, 3.000 alunos quase. Era uma localização gigante, era uma escola imensa, tinha muito aluno, muita gente diferente. E assim, quando você chega primeiro na escola, você ser o calouro, né, o primeiro ano de novo, é difícil, né? Que você já era o sênior na época, daí você muda de novo. Então, na época quando eu tava lá, eu tava meio assim... Eu tinha um amigo, só que assim, não era também o amigo genial, assim, sabe? Não era a pessoa que você gostaria de andar junto. Então, assim... Um abraço aí pro amigo aí. Abraços, mas assim, acontece. Então foi uma mudança boa pra mim, assim. Quando eu cheguei aqui, a escola foi um choque bom, porque é menor, sim menor, eu reconheço isso, só que você parece mais parte de tudo. As pessoas aqui também são mais interessadas, são mais acalorosas com você, então acho que foi bom, foi uma mudança boa. E aqui você já falava inglês já 100% já? Mas assim, é diferente também o sotaque, assim,
pegou muito pra mim. Eu não esperava isso, porque no Canadá, quando eu cheguei no primeiro mês, os primeiros 3 meses, foi complicado, assim, mas eu depois consegui entender tudo que falava, eu me comunicava numa boa. Só que quando eu cheguei aqui, eu fiquei... É muito difícil entender o que algumas pessoas falam, que é um sotaque muito diferente, então... Já tem isso em mente também, não é um inglês americanizado, é um inglês irlandês e assim, é um pouco complicado de pegar o jeito, ainda tô dando os primeiros passos aí. Então, vocês estavam felizes lá. Por que realmente, mesmo com a cidadania europeia, por que vocês decidiram sair de lá, do Canadá? Eu acho que quando a gente sentou para conversar, viu toda essa mudança do processo de imigração, né? Esse é o caminho que a maioria faz. Vai estudar um college, um mestrado, e aí acaba depois no período de trabalho arrumando uma empresa, um sponsor, ou aplicando lá para o sistema federal, que é o Express Entry. Só que é um sistema de pontuação. A sua idade impacta, a sua formação, o seu tempo de experiência fora e dentro do Canadá. Se você é família, não é? A pontuação que você tem no inglês, enfim. E com essas mudanças todas, a gente fez algumas simulações, considerou ficar, mas acho que um ponto que pesou muito é esse sentimento de você ficar fazendo coisas temporárias, ou seja, a gente poderia estender para 5 anos, depois conseguir sponsor, mas não saber se a gente ia ficar lá definitivo ou não, mexeu muito com a gente. Acho que por ser família, ter filho... Querer dar um pouco de estabilidade, né? Isso pesou muito para mim. Um segundo ponto foi essa insatisfação do Miguel, né, na escola. Então não aconteceu nada, nenhum episódio. A gente até costuma falar, na nossa experiência, o Canadá é muito friendly. Vancouver, né? O Canadá é muito grande. Vancouver. Mas você não se sente parte da comunidade, né? São comunidades isoladas. A gente conheceu brasileiros lá e foi com quem a gente mais se aproximou e trocava, fez ótimos amigos, Ótimas inclusive. amizades. Mas você não se sente pertencente ao lugar mesmo. E eu acho que foi um pouco disso que pegou pro Miguel na escola. E um terceiro ponto o Daniel tinha cidadania italiana, então a gente sabia que aqui seria diferente, né? A gente não teria essa instabilidade de saber se poderia ou não ficar, se dependeria ou não de um emprego. Então a gente acabou decidindo vir para cá. E naqueles outros aspectos que eu falei, amizade e acolhimento dos professores, você achou que foi bom aqui, foi ruim, foi diferente? Aqui eu acho que inclusive foi melhor, foi uma experiência boa. Aqui eu sinto a mesma coisa também dos professores, eu sinto um pouco de pena deles nas situações. Só que eu me comuniquei bem com eles também, tanto que assim, no Canadá eu queria entrar num clube escolar, certo? Não consegui, porque não era um clube... gerado por alunos, era tipo, gerado pelos alunos, não era pelo professor. Aqui os professores são mais gente boa, eles geram os clubes. Eu entrei em vários clubes, tô no clube de xadrez. Mas assim, eu me dei bem com os professores também, relações boas. E as amizades com os outros alunos? Me dei bem, fiz amizade com imigrantes também, né? Um da Filipinas. Também tive amizade com irlandeses, o que foi bom, né? E o pessoal é super interessado aqui, né? Pelo menos os meus amigos, com certeza. Eu vejo algumas pessoas não têm muito interesse, mas os meus amigos são interessados. E acho que isso ajuda também, né? Quando você tem pessoas ao seu lado que estão interessadas na escola também, dá um boost moral aí. Facilita. E com outros brasileiros ou filhos de brasileiros? Tem muito brasileiro, não na minha idade. Na minha escola tem um brasileiro que tipo, tem 13 anos. Eu tive uma conversa com ele assim, mas assim, no Canadá eu senti que tinha mais brasileiro da minha idade do que aqui. E como é que foi escolher Irlanda efetivamente, ao invés de Itália, Espanha ou qualquer outro país aqui da União Europeia? A gente queria, né, na verdade, uma vivência maior ainda na língua inglesa. Então, assim, isso já fazia muito peso pra gente. A gente viu, né, também pesquisou, né, como que estava a economia de cada país. E a Irlanda batia com tudo isso. Por ter uma economia forte aqui, uma economia boa, que tem oportunidades de emprego, oportunidades, né, de ensino e praticamente perto de toda a Europa aqui para você... Qualquer coisa dá um pulo ali pro Miguel estudar, alguma coisa assim. Então, pra gente foi muito importante, né? Pesou muito a Irlanda nesse sentido. E o frio, você já estava acostumado com o Canadá, o frio não ia fazer diferença. Exato. Apesar que eu preciso reclamar, é difícil. Aqui eu acho que a chuva, né, é o mais pesado, né? Em Vancouver também chove bastante. Diferente das outras partes do Canadá, chove. Sim. Porque eles chamam o Canadá de Vancouver lá também. Porque chove bastante, mas aqui acho que chove muito mais. Muito mais. Principalmente assim, a gente tá aqui há pouco tempo, né? Então esse começo de ano... Assim, foi praticamente 45 dias de chuva. sem parar de chuva. Então... E o vento, né, incomoda muito.
É bem pesado, é bem difícil. É pra acostumar. E o clima? O clima é parecido com o Canadá, naquelas também, né? No Canadá, de vez em quando, nevava. Aqui eu não sei se neva também, acho que não. Aqui não é tão frio quanto o Canadá, mas aqui tem muito vento. Aqui o vento não dá. Principalmente como o meu cabelo é grande, eu pareço maluco andando, porque o cabelo vai voando pra trás. Mas é isso, acostuma. Meu cabelo era assim também, mulher. E como é que foi conseguir essa casa aqui? Eu acho que isso também vai surpreender, porque a gente vê aqui também, né, a crise imobiliária, muitos depoimentos da dificuldade. Inclusive, a gente teve uma super ajuda, né? Uma amiga de uma amiga que já mora aqui há 8 anos. A gente fez contato com ela, pediu suporte, indicação. E 2 coisas que ela falou. Primeiro, ela falou pro Daniel, aplica para emprego, que com certeza você já vai conseguir uma proposta aí do Canadá, mas não aplica para casa. Você pode cair em golpe, eles vão pedir documentação daqui, não vai dar certo. E aí a gente fez as 2 coisas, né? A gente começou a aplicar para emprego pro Daniel, Exato. porque ele já tinha, né, o passaporte e tudo. Ele recebeu contatos de volta na madrugada, o telefone tocava 3 horas da manhã por causa conta do fuso, né? Então era 3 da manhã, o pessoal me ligava pra fazer entrevista. Eu acordava, tinha que fazer entrevista. E aí acabava que não ia pra frente as entrevistas. Mas por que não ia? Aí eu perguntei pra uma das recrutadoras, era a segunda vez que ela me ligava já. Eu perguntei pra ela, escuta, a gente tá fazendo entrevista aqui, é a segunda vez que eu tô falando com você já, mas quais são as reais chances de eu ser contratado eu estando aqui no Canadá? Porque eu sentia toda hora que eu falava que eu estava no Canadá, mas eu já tava com passagem comprada, inclusive. Eu falava, estou com passagem comprada já, eu vou chegar no dia tal, né? Ela virou, pra mim foi bem sincera, assim, foi bem legal da parte dela. Ela falou, no passado a gente contratava pessoas que estavam em outros países e aguardavam elas chegarem. Só que com o tempo as pessoas começaram a desistir das vagas. Então a gente tinha que recomeçar todo o processo. Então as empresas, no modo geral, elas não estão mais abertas a esse tipo de coisa porque tem bastante gente aqui na Irlanda para ser contratada, né? Então a melhor coisa, ela falou, a melhor coisa para você é quando você estiver na Irlanda, aí você começa a aplicar. Aí a gente parou de aplicar. Mas pra casa, a gente insistiu. A gente começou a aplicar no DAFT. Estando no Canadá. Estando no Canadá. E a gente recebeu muito retorno. Acho que uns 4, 5 retornos. Foram. A gente já tinha a documentação preparada, já sabia o que tinha que mandar. Inclusive, a corretora que atendeu a gente aqui era brasileira. Ela fez um tour com a gente pelo celular. A gente viu toda a região, a gente assistiu vídeos, né? A gente cansou de ver coisas, né? O que tinha aqui, o que não tinha. A gente entrou nos grupos, perguntou, enfim. E a gente bateu o martelo realmente que aqui era um lugar ideal, assim, por estar também na cara do Luas aqui, né? Sim. Leva a gente para conhecer a casa. Bora. Oi. Bem-vindo! Bem-vindo, Boulder! Obrigado. Faz o tour pra gente aqui, pessoal. Bora? Vamos lá? Que é o hall de entrada. Sim. A porta aí atrás de ti. Aqui a gente tem o primeiro banheiro. No Canadá tem esse hall de entrada? Tem também. Geralmente tem um hallzinho, era menor o nosso, Era um né? corredorzinho, mas na bem verdade. parecido. Aí já tem um banheiro aqui, né? Tem o primeiro banheiro aqui, com banheira, né? A gente não costuma usar. Quem usa é o Steven, na verdade. É ele que toma banho aqui. E aí a gente usa aqui mais de manhã. Boa. Aí na frente, Miguel, quer mostrar o armário? Que é o armário de sapatos. A gente normalmente deixa isso aqui pra pôr as blusas quando a gente tá no dia a dia. E que é mais os sapatos que a gente usa de vez em quando. Normalmente a gente usa os sapatos que a gente usa pra sair, normalmente ali. Sim. Tem as botas, sapato, chinelo. Mas, Bom, a gente armário colocou- de sapato exclusivamente, hein? A gente colocou essa mobília aqui pra isso, né? Porque... Olha, esse quartinho aí, no centro de Dublin, eu acho que você já ia conseguir uns 1.000 euros, né? Aqui é o meu quarto. Ó, Miguel, você tem um quarto grande, viu? Um quarto grande, realmente. Coloquei a mesma coisa que tem ali pra pôr as blusas aqui. Não tô pondo blusa, mas... Sim. Daí tem tem a mesma mobília ali, que essa veio junto com a casa. Veio as 2 mobílias, a mesa e a cama. Ela já estava inclusa no apartamento. A cadeira, tem um outro armário ali que tem algumas blusas nossas. E o armário, daí que eu coloco minhas roupas, algumas coisas extras. Quais são esses desenhos aí? O quê? Ah, são de um jogo de terror que eu curto. Mas tá mais pra decoração aqui. Daí tem minha guitarra ali. Bom, então você toca também. Toco assim, naquelas. Tá aprendendo. Tô aprendendo ainda.
Boa, vamos lá. Aí agora... Aí aqui é o nosso quarto. É mesmo tamanho praticamente, a mesma configuração. A gente trouxe o puff lá de cima para cá. E aí a cama já veio Veio tudo. cama, o armário já estava aqui, essa mesa também já estava aqui, as mesinhas de cabeceira, tudo aqui. Não trouxemos nada, aqui é tudo do condomínio. E no Canadá você teve que deixar as coisas que vocês compraram lá? Conseguiram vender? Conseguimos vender algumas coisas, outras a gente acabou doando. Cama, sofá, tudo isso a gente acabou conseguindo vender, as coisas grandes, né? Agora as coisas menores a gente acabou fazendo doação, tudo pro próprio pessoal do condomínio lá. Inclusive os quadros também é tudo do condomínio. A gente já veio, tinha até quadro. Já veio decorado. Já veio todo decorado. E olha, gente, pra quem não entendeu, isso aqui é um duplex. Então a gente subiu a escada aqui e aí estamos aqui no segundo andar, né? Vamos dizer assim. Foi fácil achar esse duplex? Como é que foi? Foi fácil. A gente começou a procurar no Dafitier. A gente começou a listar todos os condomínios que a gente queria através de bairros, né? A gente foi olhando os bairros mais tranquilos para morar, né, em Dublin. E esse daqui estava num dos anúncios. A gente aplicou. Retornaram pra gente o e-mail, a gente aplicou efetivamente, né? Fizeram um tour com a gente aqui no apartamento, né? A gente acabou escolhendo esse daqui, mandamos os documentos que eles pediram, passou 2 dias, a gente foi aprovado. Aí aqui a gente tem o segundo banheiro. Esse aqui é um pouco menor, mas esse aqui é com box, então a gente acaba usando esse aqui para tomar banho, que não molha, né, o chão nem nada. Esse é o banheiro que a gente usa pro banho aqui. Um banheiro inteiro aqui, não é só um lavabo aqui em cima, né? Não, é um banheiro inteiro. E aqui a gente vai ter o quarto da bagunça, né? É onde fica... Pode abrir aqui, amor? Aqui é onde fica a lavadora, secadora, né? O boiler e a bagunça, né? Ah, tá arrumado. Aqui tá bem arrumado. Olha, o boiler é gigante também, hein? É gigante, mas é um choque, porque se nós 3 resolvermos tomar banho na sequência, o último acaba tomando um banho meio gelado. Então a gente tem que dar um intervalo. E a gente já aprendeu o seguinte, se vai usar dishwasher, é a última coisa do dia, porque senão alguém vai ficar com banho gelado. E aqui essa cozinha... Aqui a nossa cozinha, ela é aberta assim, então dá para 2 pessoas aqui, eu e a Aline, cozinhar aqui. Então a gente tem bastante espaço aqui, né? Geladeira embutida também. Deixa eu ver o que tem aqui na geladeira. Poxa vida! Tá vazia, tem que fazer compra ainda. A gente não fez a semana ainda. Aí embaixo é o freezer, né? Então assim, é legal porque fica escondido, né? Fica tudo escondido, né? Dá essa sensação mais de conforto, né? Olha, dá pra ver que todo o material aqui é bem feito, tudo novinho, tudo de primeira mesmo. Tem muita gente que reclama das construções aqui na Irlanda, mas aqui nesse bairro, pelo menos, eu vejo que é tudo muito bem feito, né? Sim, com certeza. Aqui a gente é o primeiro morador, inclusive, né? É muito novo aqui. O bairro em si é muito novo, né? Então a gente sabia que não ia ter problema de vedação, sabia que realmente aqui o calor fica dentro da casa mesmo, né? Foi também um dos fatores, porque a gente acaba não gastando com heater. Apesar de ter heater pela casa toda, a gente nunca, até agora, ligou. E problema com mofo, vocês já tiveram aqui nessa casa? Não. Nenhum problema com mofo, porque ele também tem bastante ventilação. Tudo isso aqui é sistema de ventilação que tem aqui no teto. Então, assim, você deixa ele aberto, você vê que a umidade acaba saindo. No banheiro tem também. Então, assim, ele é bem preparado para isso também. Aí a gente tem aqui a nossa sala. Aquele puff que estava lá embaixo, ele costumava ficar aqui e tinha um tapete. Tudo isso já vinha da construtora, né? Mas para fazer um ambiente aqui pro Steven, para ele dormir, para fazer as necessidades dele, para comer, né? Ele tem um cercadinho seguro aqui. A gente desceu, tiramos o tapete, porque ele solta pelo demais, né? O cachorro, ele tem pouquinho pelo, dá para ver, né? Eu acabei guardando o tapete e fazendo esse cantinho dele aqui. E aqui a sala, essa prateleira, essa estante também, ela é do condomínio, né? Ah, esse estante também? Né? Também é. Inclusive, a gente até tentou ver se dava para mover, não dá, ela é fixa na parede, né? Então a gente não quis mexer. Sofá também, mesinha de centro aqui, tudo. A única coisa que não é do condomínio aqui é a TV. E a gente tem um balcone aqui também.
a gente acaba não pondo nada, porque como venta bastante, né? A gente não quer perder nada, né? Enfim. E tem uma vista legal do parque aqui. E das montanhas. E das montanhas do outro lado. A gente consegue ver Wicklow ali. É bem legal. É uma vista bem bacana aqui. O pessoal começou uma obra, que aqui tá cheio de obra, né? Então eles fizeram um site aqui, né, de obra aqui, né? Para eles poderem estar construindo aqui nas redondezas aqui. Mas é um parque bem legal aqui também. E como é que foi trazer o Steven pra cá? Como ele não é um cachorro tão pequeno, ele não pôde vir com a gente dentro da cabine, né? A gente teve que despachar ele, tanto do Brasil para o Canadá, quanto do Canadá para cá. E aí, lá no Brasil, a gente se informou de toda a documentação, tem uma papelada da Vigiagro, tem também a exigência do Canadá. Curioso que a vacinação é diferente, então tem que ficar atento a isso. Mas foi um processo tranquilo também, mais burocrático, chatinho de fazer, mas deu tudo certo. E do Canadá para cá, a mesma coisa. A gente entrou aqui no site, né, do governo, e aí pegamos as orientações, preenchemos a papelada, demos a vacina lá, preenchemos tudo, e quando chegou aqui ele passou por uma vistoria, deu tudo certo, recebeu o carimbo e autorizado para morar aqui. Boa. E aqui ele está se acostumando tranquilamente? Tranquilo. Steven gosta mais da Irlanda do que do Canadá, né, Steven? Ele super se adaptou. A gente não teve com problema nem com ração, nem com tempo, nem com água. Super tranquilo. E o veterinário? É caro, é barato? Conta aí. Lá no Canadá, a gente teve que levar ele no veterinário porque ele teve uma infecção no joelho e também para tomar vacina. A gente até que achou razoavelmente proporcional. E aqui a gente também já teve que levar ele, porque aparentemente estava com outra infecção, fez alguns testes, passou em consulta e valeu a pena fechar o seguro. Então a gente fez a conta lá na hora, valia a pena fechar o seguro anual do que só pagar a consulta e os testes. Mas não é muito barato, não. Cachorro grande ainda, mas é bom, né? Vocês estão gostando aí, foi bom ter trazido, claro, né? Não vai deixar ele lá no Canadá. Não tinha como. O Steven foi adotado, né, na pandemia, foi presente pro Miguel e ele acompanhou a gente, tá com a gente aqui, a gente nem cogitou deixar ele, né? A gente sabe que também é complicado para conseguir locação, enfim, é um transtorno a mais, uma burocracia a mais, mas já fazia parte do plano quando a gente começou. Vocês se importam em falar quanto é que vocês pagam aqui de aluguel? Não tem problema nenhum. A gente paga $2.775, sendo que já está incluso a taxa do pet, a garagem, internet, e é isso. Mas a gente também não paga a taxa do lixo, não paga... O condomínio já está incluso? Já Tá tudo incluso. E aqui a gente tem academia, a gente tem uma área comum, o Miguel traz direto os amigos aqui, eles ficam ali na área comum jogando. O carro é elétrico, né? O carregador também é gratuito, a gente abastece. A gente abastece gratuitamente, então a gente também não paga, né, a energia para o carro, né? Então com a crise da gasolina você não estamos sofrendo. Não temos problema nenhum com isso. Boa, então tudo incluso, 2.775. É um valor alto, mas para Dublin é normal, né? Exato. É o que a gente sente, assim, é pesado no orçamento, né? A coisa mais pesada que tem. Mas quando a gente começa a colocar os pontos, né, na balança, a gente ainda acha que se talvez a gente pegasse um aluguel mais barato, a gente perderia em outros campos, né? Exatamente. Porque aqui a gente também está perto da escola do Miguel. Acho que meia hora de caminhada ele já está na escola. É uma escola também que a gente também pesquisou do Canadá já. Tá na cara do Luas, tá perto da M50. Aqui a gente está na cara do Luas. Aqui já cai na M50. Tem academia que a gente usa, a gente vai todo dia. Então, assim, se fosse pagar uma academia cada um, já também ia sair mais caro. Tem a questão também da internet, TV também. TV tá inclusa também, né? E conta de energia é cara aqui? A gente agora já tem uma média bem estável, né? São 8 meses. A gente recarrega cerca de 150 por mês. Mas a gente não usa heater. Nunca usamos, nem no Canadá, nem aqui. A gente não Porque um apartamento novo ele é bem vedado. A gente não precisa. No dia mais frio, se você coloca um moletom, coloca uma jaqueta, tá resolvido. Você não passa frio aqui. Boa, olha, então foi um bom negócio aí pra vocês, né? Com o salário que você ganha aqui normalmente, você consegue pagar e sobra também, né? Sim.
Hoje a conta fecha. Hoje a conta fecha. Fecha na risca, mas fecha. Na trave. Bate na trave, mas entra, faz gol. Boa. Quais foram os maiores medos que vocês tiveram nessa mudança? Eu acho que um medo foi de estar fazendo a escolha errada, no sentido de estar abrindo mão do Canadá, né? Porque a gente estava lá, tinha essa chance de ficar, mas a gente entendeu que aqui faria mais sentido. Um segundo ponto era que talvez o Miguel pudesse não se adaptar novamente. A gente cogitou voltar para o Brasil, mas a gente sentou, conversou com ele topou vir para cá. Então, esse era um receio grande também, dele não gostar da escola, não fazer amigos, não se sentir bem aqui. E da gente também não se identificar. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre conversou, né? A gente nunca falou a imigração a qualquer custo. A gente fica enquanto fizer sentido. Hoje, se você tivesse que voltar para o Brasil, você ia estar satisfeito ou insatisfeito? Acho que se a pergunta fosse há um ano atrás, eu falaria que eu não voltaria por nada, eu gostaria de ficar aqui. Só que cresceu em mim depois da experiência do Canadá, que assim, talvez o estilo de vida, talvez em algum lugar pra mim, foi melhor no Canadá do que no Brasil. Só que não é só isso também, tem pessoas, tem o lugar, tem as coisas. Então, se eu voltasse pro Brasil agora, se eu tivesse que voltar, eu não reclamaria nada de errado com isso. O que você gostou, que você falou assim, pô, a Irlanda é bem legal, e o que você não gostou? Duas coisas que eu gostei muito, me permite falar, foi o pessoal daqui. Foi uma diferença boa do Canadá, que eu mencionei, né? O pessoal é amigável, só que não é só amigo mesmo, eles só são amigáveis. Aqui o pessoal ele é mais caloroso, ele te recebe melhor. E outra coisa que eu também gostei, acho que é as similaridades que tem com o Brasil também. O Canadá é o completo oposto do Brasil, na minha visão. Tipo, é muito diferente. Aqui é mais parecido, tipo, até os lugares, as pessoas, as coisas que acontecem, tem uma similaridade até que parecida. Então, acho que isso facilitou. Uma coisa que a gente gostou muito foi que a agitação de Dublin traz esse sentimento familiar do Brasil, que Exato. eu acho que a gente sentia falta, né, no Canadá. Uma coisa acho que faz a gente gostar bastante daqui, se sentir mais em casa aqui na Irlanda, é esse contraste, porque o Vancouver é muito contrastante com a cultura brasileira. E aqui a gente sente, mesmo andando no centro, a gente fala, nossa, isso aqui é tão Brasil, isso aqui é tão Mogi. A gente vê, né, a linha de Mogi das Cruzes, e eu também morei lá durante muito tempo, a gente morou lá também, Miguel nasceu lá. Então, assim, é Mogi, a gente fala, o calçadão de Mogi ali, a gente anda ali perto do Jardins e fala, isso aqui é Mogi, cara. Tipo, a gente tem esse sentimento, entende? E assim, a gente ouve brasileiro a todo momento, então assim, vê a diversidade cultural e vê também muito irlandês aqui. É diferente, porque no próprio Canadá é difícil você ver canadenses na rua. Eu mesmo, eu só fui ter contato com pessoas canadenses no trabalho no meu segundo emprego corporativo, porque nesse primeiro que eu fui, eu não tinha, era pessoal de todo canto do mundo, era gente da Sérvia, da França, enfim. Aqui não é muito comum aqui o irlandês, né? Você vê o irlandês, você conversar com eles são muito calorosos. Eu acho que eles são muito próximos do brasileiro, assim, né? Nesse sentido de ser bem-humorado, de contar piada, de tirar sarro de si mesmo até um pouco, né? Então, assim, nesse sentido, assim, a gente se sente muito em casa aqui na Irlanda. E o que você sente falta do Canadá? Eu acho que quando eu cheguei aqui, tive um impacto grande. Lá tem um pouco da influência americana, né? Mercados enormes, a geladeira era enorme, a gente comprava tudo de litros e pacotes. E aí quando eu cheguei aqui, tudo pequenininho. De não gostar daqui, eu acho que foi mais o choque do começo também, tipo, coisa diferente, comidas serem menores que do Canadá, que você ia no Costco no Canadá, por exemplo, que é o mercado de atacadão, tinha 20 latas de Pepsi, você pegava assim, cabia no caso, que as coisas são muito pequenas, foi um choque primeiro pra mim, de mudança de novo. Mas acho que é mais o choque inicial de chegar aqui e ter de novo a mudança. Mas acho que se acostuma. O que a gente já viu também de diferença é que o trânsito aqui é bem pegado. Sim. Lá é muito tranquilo. Lá é tranquilo. Você realmente não pega trânsito, né? Transporte público lá é muito bom. É pontual, é pontual. Você vai passar naquele horário, ele passa naquele horário. E mesmo vocês morando na frente do bonde aqui, tá sendo assim? A gente sente a redução de fim de semana, feriado, ônibus. É bem complicado. O Miguel mesmo, ele vai poder contar depois, mas ele prefere ir a pé do que pegar o Luas e o ônibus. A escola é muito perto, às vezes ele leva 1h30 de transporte para chegar. O Luas vai legal. Um dia ou outro ele dá uma falhada, ele dá um negocinho, mas o problema maior é o ônibus. O ônibus ele é muito instável, né? Tá lá marcando lá no letreiro, lá daqui 2 minutos tá chegando. Aí você pisca, tá 20. Uma coisa que a gente falou é porque você vai andando, né, pra escola.
Isso é semelhante com o Canadá, porque quando eu morava lá, a minha escola, eu também andava pra ela. É em torno do mesmo tempo daqui, é uns 40 minutos andando. Só que no Canadá, o caminho que eu pegava era um caminho, tipo, como fazer, rural, sabe? Tinha casas, tinha floresta, assim, era um caminho bom de fazer. Aqui é complicado, porque assim, dá pra pegar o metrô, entre aspas, é mais rápido. Se eu pegasse um ônibus ou luas. Só que essas situações que acontecem, assim, de atraso, que se fosse uma vez, tudo bem, sabe? Só que é constante, começa a entrar na cabeça, assim, dá um nervoso. Sim. Eu sei que o transporte público aqui É complicado. é complicado mesmo. Complicado. Né? Mas vem cá, sobre o Miguel, como é que foi achar a escola? Deu muito trabalho? Como é que foi esse processo mesmo na perspectiva de vocês? Eu acho que a gente não pode reclamar de nada. Assim como no Canadá, né? Como a gente também já sabia onde a gente ia morar, a gente viu que tinha 3 opções aqui na região. Exato. E aí a gente sentou com ele, porque agora ele já tinha 15 anos, né? Mostrou as opções para ele e de acordo com as preferências do que a gente acredita e ele também, né, gostaria, a gente acabou escolhendo essa escola, entrou em contato e eu não sei se Do eles Canadá responderam, eu não me lembro se eles Sim. responderam. Mas como o Daniel veio na frente, eu me lembro que o Daniel foi lá levar a documentação do Miguel e o principal fez um call com o Miguel lá no Canadá para se apresentar, para conhecer o Miguel, perguntar para ele, né, as expectativas, apresentar a escola, o currículo. E eu achei isso muito legal, muito acolhedor. E lá onde a gente morava, em New Westminster, não era exatamente Vancouver, tinha uma escola só, né, high school. Tinha mais de 2.000 alunos. E essa escola aqui que ele tá tem 200, 300 alunos no máximo. Então o principal sabe o nome de todo mundo. Eu lembro do Miguel na primeira semana falando: mãe, ele lembrou meu nome. Então eu acho que isso fez toda a diferença. Acho que só para dar um contexto para você, Boulder, eu cheguei antes, eu Sim. vim na frente. Eu vim na frente para abrir o caminho e ela para fechar o caminho lá. Porque, querendo ou não, você... Devolver apartamento. Exato, Fechar tem a tudo conta. isso. E como ela ia vir como a minha dependente no visto, né? Eu tinha que arrumar um emprego. Sim. Né? Então, assim, eu vim com a missão para tirar minha documentação aqui, né? Ver tudo que eu precisava fazer. A gente já sabia, a gente foi se programando desde 2017. Então, a gente já estava meio que... Nada pegou a gente de surpresa, assim, né? Porque a gente tá se planejando. Mesmo no Canadá, a gente foi se planejando, né? Desde lá, né? Então... Primeira semana já tinha fechado a escola, porque era só ir lá entregar o documento. PPS, foi tudo super rápido assim, abrir conta no Revenue, tudo isso eu já fui fazendo na primeira semana e já comecei também a aplicar para vaga. Então assim, em 45 dias mais ou menos, recebi a proposta antes dela chegar ainda. E aí quando ela chegou, foi a mesma coisa, a gente chegou, uma semana... documentação, ver o que precisava, levar ele para comprar uniforme, ver as coisas da escola, tirar o PPS dela e já correr com o visto dela. Quanto você diria que é seguro para uma família de 3 pessoas trazer de dinheiro para poder fazer uma mudança aqui para a Irlanda? É bem complicado, né? Porque cada família, cada pessoa tem um estilo de vida. Eu acho que a gente colocou assim na balança o que a gente não abriria a mão. Então, não tinha como dividir casa pra gente. A gente tem pet, tem filho grande já. A gente não queria morar no centro, já sabia que tinha a questão do carro, né? Porque no Canadá foi a mesma coisa, a experiência com e sem carro é outra. Tem questão do cachorro, que tem documentação especial, enfim. Eu acho que o máximo possível é melhor. Eu posso te dizer que a gente investiu bastante dinheiro desde a primeira saída do Brasil para o Canadá, do Canadá para cá. Bastante dinheiro. Eu nem sei colocar no papel isso aí, nem quero Melhor nem pensar. Melhor não pensar nisso, melhor... né? Eu acho que a conta que eu sempre fazia no Canadá, porque lá eu também pagava a minha pós, né? Que para estudante internacional é o triplo do preço do que alguém que é local. A conta era a seguinte... A gente tinha mais tempo em família, a gente estava mais feliz vivendo outras coisas, não estava estressado, não estava vivendo só para trabalhar. Então, não era muito financeira o retorno, sabe? Era pessoal mesmo. Era pessoal. Exatamente. Mas a gente chegou num ponto no Canadá que a gente não precisou mais atacar nossa reserva de emergência, né? Sim. A gente só voltou a atacar ela quando a gente veio fazer a mudança aqui, né? E acho que tem muitas variáveis. No Canadá, a gente foi para um apartamento que não tinha móvel. Aí a gente teve que comprar sofá, cama. Aqui esse apartamento é todo mobiliado, a gente não gastou nada com isso, né? Só os eletrônicos, enfim. Então, gente, o Daniel vai mostrar aqui pra gente um pouquinho do condomínio aqui e o bairro também. Bora lá.
aqui um automóvel. Aqui o nosso carro, 100% elétrico. Cara, é um carrinho pequeno, mas assim, pro dia a dia, pra gente resolve demais. É um negócio, assim, que abre uma nova Irlanda pra gente, assim. Tipo, agora a gente tá conseguindo ir pra Wicklow, consegue ir pra lugares distantes, que às vezes demora 2, 3 horas, e que pra gente agora é 40 minutinhos. Então, assim, fora o dia a dia, né? Andando de casa pro trabalho, isso salva. Não depender do ônibus já é a melhor coisa. O que fez a gente optar também por pegar esse carro foi, quando eu converti a minha carta do Canadá, eu tinha que obrigatoriamente dirigir carro automático. Porque lá no Canadá, 98% dos carros, até carros antigos, carros usados, eles são automáticos. Então aqui tem essa distinção. Aliou a isso também a questão também da gente não se sentir inseguro em pegar um carro antigo, né? Porque a gente não conhecia ninguém aqui, não tinha um mecânico de confiança, né? Mas aí vocês pegaram esse carro zero? Zero. Pegamos zero, fizemos um esquema de PCP. Sim. Né, que a gente dá uma entrada, vai pagando como se fosse um financiamento. Quando chega no final do contrato, a gente pode pegar o carro, né, ou usar o carro para uma entrada num próximo PCP. Então, assim, acaba que a gente vai ter um carro novo a cada 2, 3 anos, né? E a infraestrutura aqui de carro elétrico? Como é que funciona? Porque acho que aqui no prédio vocês têm, né? Mas e na rua? Por a gente ter a estrutura aqui, a gente acaba não usando. E no meu trabalho também tem. E lá também é gratuito lá pra gente, pra funcionário. Então, assim, mas eu acabo deixando carregando aqui durante a noite, por exemplo. Ele tem uma autonomia de 300 quilômetros, né? Então dá mais ou menos aí, um pouco menos do que uma semana. Então eu carrego 2 vezes na semana, praticamente. E acabo carregando aqui. Como eu não faço grandes distâncias, né? Eu acabo sempre carregando aqui. Não usei ainda nenhuma estação fora, né? Se for fazer uma viagem mais longa, a gente vai precisar de usar essas estações, mas por enquanto a gente não usa. Mostra aí como é que carrega aí. Aqui a gente tem o cabo aqui, conecta na estação aqui, a gente põe aqui. Aí só vir aqui, abre o compartimento, o nosso aqui na frente, né? Por isso que a gente acaba sempre parando de frente. Abriu aqui e pronto. Carregando. Aí aqui fica de verde, vai para azul e fica carregando. Assim, quando a gente está lá nos 20%, até chegar no 100%, ele vai levar aí umas 4 horas e meia. Então a gente acaba deixando a noite aí, né? E acaba não pagando nada, o que é mais importante, né? Então, aqui a gente está aqui do lado de fora, mostrando um pouquinho do bairro aqui de Cherry Woods, né? Como é que é morar aqui, Daniel? Cara, super tranquilo aqui. Você não tem barulho, você não tem confusão. A única coisa é que, assim, você vai para o centro, ele é mais demorado. Tanto que aqui é mais rápido a gente ir para Bray, né? Se a gente for para Bray aqui, dá 15 minutos do que for para o centro, né? Sim. Mas é um bairro super tranquilo, com muito verde. E tem muita coisa sendo construída aqui ainda. Então, assim, é um bairro em expansão. Esse azul aqui é novas construções. Novas construções. Se a gente for entrando lá mais pro parque, a gente vai ver um monte de casa. Aqui no fim, se a gente seguir, dá para ver até daqui, tem um monte de casa, ó, sendo construída aqui. Mais para frente ali tem mais um prédio construindo. Do outro lado ali da rodovia ali também tem mais prédio. Na frente do meu já tem um campo ali que eles vão abrir para construir. Então é um lugar bem assim em expansão. Ali, ó, gente, essa rua aqui já é a rua do Luas, né? Tá colado praticamente aqui no... Colado no com o Luas ali. Você com o aplicativo do celular, olha ali, falta 5 minutos para sair. Aí assim que a gente desce para ir para pegar o Luas, assim. É muito na frente. É muito na frente. E tem bastante ciclofaixa aqui. Para quem gosta de andar de bike, assim, a gente vê direto o pessoal andando de bike, somente no fim de semana aqui, os seus treinos de bike, né, os seus exercícios. Já para cá já tem a Killarney Beach também. O pessoal direto vai de bike para lá, até a praia lá. Mas o carro aqui é fundamental, né? É fundamental. Apesar de ter o Luas, se você quiser fazer algumas outras coisas, né, querer, sei lá, ir para Wicklow, que a gente gosta, né, de estar em contato com a natureza, em contato com montanhas, lagos, né, uma coisa que no nosso estilo de vida faz parte pra gente. Então, assim, é importante você se planejar para ter um carro, assim. Apesar do Luas estar na cara aqui, você se vira, mas é mais perrengue.
E aqui também tem várias empresas ali, um complexo empresarial aqui também. Inclusive o Miguel ele vai fazer um estágio agora, porque a gente esqueceu de comentar isso, né? Ele na escola dele agora tem esses estágios, né? Que a escola exige deles a fazer, porque ele está fazendo o Transitional Year, né? Sim. Então é um ano meio diferenciado dos outros, né? E ele vai fazer um estágio. E aí a empresa que ele vai fazer, que ele conseguiu, é aqui. Então assim, é nesse campinho aqui. Então para ele vai ser super prático. É sair daqui e já ir direto para o trabalho aí de 2 semanas. Então é isso, galera. Ó, Cherrywood pode ser uma opção para você aí também. Um bairro bem legal, bem novo aqui. Afastado do centro, mas agora está crescendo muito aqui. Então, vocês estão felizes com a decisão de primeiro sair do Brasil e ir para o Canadá e depois sair do Canadá e vir para a Irlanda? Eu diria que sim. Eu acho que tem sido uma experiência incrível, assim, é indescritível. Tem feito bem pra gente como família, como profissional eu tenho vivido experiências muito legais. Agora, eu não trabalhei no Canadá, aliás, eu fiz voluntariado por 1 ano e fiz um projeto curto, né, mas de casa. E aqui eu tô trabalhando na minha área, pessoalmente, tem sido muito interessante, muito legal. E dá essa oportunidade pro Miguel, né? Sim. Porque, como a gente falou, a gente já tinha uma vida no Brasil. E sim, a nossa vida mudou, mas não é completamente. Mas eu acho que pro Miguel é uma oportunidade única, assim. Eu costumo falar, a gente não vai deixar herança financeira para ele, né? Sim. Mas a herança que a gente pode deixar realmente é essa oportunidade, né? Ele saber que ele tem o mundo à disposição dele. Acho que dar essa oportunidade para ele é o mais importante pra gente, né? Ele estava até falando outro dia, né? Talvez eu vá estudar, estava vendo faculdade, já estava vendo até na Holanda. Então, assim, é legal ver isso. Eu acho que isso faz a gente estar aqui, assim, ver que vale a pena estar aqui, né? Não fica só limitado ao Brasil, você está um mundo todo, né? À disposição, sim. E o que é que vocês falariam para uma família que está querendo tomar essa decisão? Eu apoio, eu suporto. Eu acho que uma vez que você É. sai do Brasil e descobre, assim, né, quantas coisas existem que a gente não tem nem dimensão no dia a dia, só vivendo a rotina, é incrível. Eu acho que muda realmente a vida. Eu apoio. Seja temporário, seja permanente, se você tem esse sonho, essa vontade, eu acho que tem que fazer. Não tem tempo certo, né? Que nem a gente já veio bem mais velho, com família, cachorro. Eu acho que é no momento que você acha que é a hora, que você se planejou e acha que dá pra fazer. Eu só diria, planeje. Não decida ir hoje para ir na semana que vem. A gente está se planejando desde 2017. A gente assiste vídeo, já vê coisas há muito tempo, né? Muita coisa mudou. Muita coisa é muito particular também. O que é pra gente não é a verdade para outra pessoa. Sim. Às vezes as pessoas traçam o mesmo caminho, mas eles acabam de formas diferentes. Cada história é uma história. Mas, assim, o tanto que você consegue se antecipar, se antecipe antes de vir. Planejamento. O que você falaria então para um adolescente, alguém que está lá, a família está se mudando para cá e aí o adolescente está com um monte de coisa na cabeça? O que você falaria para esse adolescente que está assistindo a gente? Eu acho que, assim, tem situações de como cada um tem a vida, certo? Porém, assim, é vir com a mente aberta. Eu no Canadá, eu senti que eu fui com uma mente muito fechada. Eu não entrei muito nas coisas da escola, não participei em clube, não, sei lá, saí pra coisa de comunidade, etc. E, assim, foi um tempo difícil pra mim. Daí, quando eu me mudei pra cá, acho que, assim, eu fui mais aberto. Entrei em clubes, falei com mais pessoas diferentes, vim com a mente mais aberta. Acho que isso facilitou muito a minha mudança também pra cá. Tá feliz, né, Miguel? Tô feliz. É uma experiência boa, né? O ar livre aqui também é diferente de São Paulo. Então é isso, galera. Vocês gostaram de conhecer a história dessa família que trocou Brasil pelo Canadá e depois pela Irlanda? Não esquece de deixar o like e se não for inscrito aqui no Boulder, se inscreve, porque a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Tchau, valeu! Tchau.